Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir ao programa Pontos de Vista com Tomás Vera Mário, a quem desde já cumprimento. Muito boa noite, Tomás Vera Mário. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Muito obrigado. Boa noite. Também com Ercino de Salema, a quem desde já também cumprimento. Muito boa noite, Ercino de Salema. Obrigado, boa noite. Muito bem, caro telespectador, vamos olhar para os temas da semana. Tomás Vera Mário escolheu o escoamento de excedentes agrícolas no Niassa. Tomás Vera Mário. Muito boa noite. Hoje os meus pensamentos de semana são motivados por uma notícia que a emissão nacional da Rádio Moçambique divulgou de forma mais ou menos insistente, que relata sobre a existência de excedentes agrícolas por escoar no distrito de Nipepe, na província do Niassa. Essa notícia da emissão nacional da Rádio Moçambique, falando de que os camponeses de Nipepe têm excedentes agrícolas que correm o risco de deterioração por falta de mercado, chamou a minha atenção precisamente porque surge numa altura em que há apelos muito fortes para que os camponeses aumentem a produção, aumentem a produtividade, para que se garanta a segurança alimentar em Moçambique, para que pelo menos para comer não precisemos de importar comida. Então, quando no meio desses apelos oficiais e que fazem muito sentido, ainda surgem informações de que há camponeses no país que produziram mais do que precisam para consumir, mas ainda não têm como escoar o excedente, parece que havia alguma contradição entre o discurso e o que se passa no campo. De tal modo que me ocorreu o seguinte pensamento: como é que será o discurso do ministro ou do governador do Niassa se regressar à Nipepe e dizer à população, por favor, aumente a produção e a produtividade, quando a população diz que nós produzimos e temos excedentes nos celeiros, mas parece que ainda não temos para onde os escoar. Então, chamou uma atenção, porque nesta semana da FACIM também foi um tema muito forte, produção agrícola, produção de alimentos. Não me parece que ainda possamos justificar que as populações produzam e não tenham para onde escoar os excedentes, quando ao mesmo tempo o apelo para que possamos matar a fome se agudiza. Então, queria chamar a atenção que essa notícia da RM, esta semana, me chamou a atenção e me abordou para a questão de que podemos, em algum momento, ficarmos sem discurso quando a população, respondendo aos apelos, produz, mas depois continua com os excedentes em casa. A história de Nipepe provavelmente se repete em outras partes do país. Uma vez mais, chama a atenção para que a cadeia de valor de que tanto se fale realmente funcione, para que nós, as frustrações de um lado e apelos continuados no outro lado. Era este o tema que eu trouxe essa semana. Exatamente. Ercino de Salema escolheu a saída do Banco de Moçambique do capital da Sociedade de Notícias, dona dos jornais Notícia, Domingo e Desafio. Ercino de Salema. Sim, obrigado, boa noite uma vez mais. Antes do meu tema da semana, um pequeno ponto ao tema de Tomás Vera Mário. Na verdade, é algo de capital importância para o nosso país. Em lendo o jornal Domingo de hoje, 3 de setembro, vi lá uma reportagem de Joca Jachar sobre a visita de Filipe Nyusi, presidente da República, à província da Zambésia. Em súmula, diz a reportagem que o presidente da República, o senhor Filipe Jacinto Nyusi, referiu que o potencial agrícola da Zambésia deve ser transformado em produção efetiva. Agora a questão é produzir muito para que se há estas questões todas. Da cadeia de valor. A cadeia de valor não está a funcionar. Acho que isto é central. Como bem dizia Tomás Vera Mário, Nipepe deve ser apenas um exemplo, mas há tantos Nipepes, entre aspas, por este país. E é um desafio muito sério, não só para a província de Niassa, mas para todo o país, olhando acima de tudo para aqueles que centralmente têm o comando das operações governamentais. Sim, o meu tema é a saída do Banco de Moçambique, da Sociedade de Notícias. Endereço por esta via os meus parabéns ao governador do Banco de Moçambique, o senhor Rogério Zandamela, por ter avançado com esta decisão.
Na verdade, é uma reclamação que já vinha sendo feita há muito pelos players, pelos atores da indústria mediática, e tendo em conta, acima de tudo, que, por um lado, não é função de bancos centrais possuírem jornais, por outro lado, o próprio governo, o Banco Central é consultor financeiro do governo por lei, o Banco Central é uma instituição nitidamente pública, não é função de instituições públicas como tal serem possuidoras ou detentoras de jornais, como é o caso da Sociedade de Notícias. Agora, segundo as crônicas da última semana, as ações que eram detidas pelo Banco de Moçambique passaram para o IGEP, o Instituto de Gestão das Participações do Estado, que acho eu que isto não deve ser definitivo. O IGEP deve cuidar de vender as ações do governo, digamos, do Estado, do Banco de Moçambique na Sociedade de Notícias, o mais urgente possível, tendo em conta que não é, reitero e sublinho, não é papel ou função dos governos serem donos de jornais pelo mundo. E se tal for feito... Salema está a defender, assim, em suma, a privatização da Sociedade de Notícias. Uma privatização assim efetiva e não apenas nominal, porque do ponto de vista nominal, Notícias já, a Sociedade de Notícias já é um ente privado. Mas, entretanto, do ponto de vista substancial, do ponto de vista material, o Jornal Notícias é um jornal público, aliás, é um jornal governamental, isso não pode ser tolerado. E tal, se for feito de forma transparente, seria uma boa notícia para a nossa democracia. E se fosse possível, por via, por exemplo, da Bolsa de Valores de Moçambique, isso ia permitir que vários moçambicanos, tendo interesse, pudessem subscrever as competentes ações. Muito bem, vamos então discutir os temas que foram elencados para hoje, nomeadamente 4 temas: o modelo de gestão da empresa de eletricidade de Moçambique, eleições no Quênia, que lições para Moçambique, a polêmica sobre os vidros fumados nas viaturas e a UPI que retoma o curso de medicina na província de Inhambane. Tomás, comecemos mesmo pelo tema da EDM, até pelo contexto dos 40 anos celebrados no dia 29 de agosto. Nós acompanhamos transformações na EDM nunca antes vistas. Eu vou só citar aqui algumas para termos alguma ideia. Os cargos de chefia, como os lugares de administrador e diretores, são indicados através de concursos públicos. A EDM conseguiu lançar um relatório de contas nos prazos recomendáveis, ou pelo menos em tempo útil, e também temos estado a acompanhar um aumento gradual da tarifa de energia, de modo a garantir a sustentabilidade da empresa. Tomás, são estas as reformas que a EDM precisa para prosseguir o seu papel? Ou seja, a EDM está no caminho certo, atendendo que, embora não de forma sistemática, mas há vozes críticas em relação a algumas reformas introduzidas pelo atual PCA da Eletricidade de Moçambique. Bom, do ponto de vista, para começar, meramente formal, eu estou pessoalmente satisfeito porque aquilo que está ocorrendo na EDM responde um pouco ao que tem sido o meu discurso neste programa sobre gestão de empresas públicas, nomeadamente a necessidade de mudança de paradigma em que os gestores sejam designados por mérito, a ideia da meritocracia, que tem como um dos pontos de partida o ser selecionado em sede de concurso público transparente e, após seleção, a assinar o contrato na base de um compromisso de resultados vinculados a prazos. Me parece que estes são os critérios mínimos que nos possam levar à mudança de paradigma na gestão das empresas públicas. E nessa perspectiva, nessa teoria, me parece que a EDM está sendo pioneira em fazer um exercício de transparência, a indicação de gestores por concurso público. Eu tenho dito aqui neste programa que a ideia de confiança tem que ser confiança em objetivos, não é confiança teórica. Eu confio que ele vai atingir a meta de produção da empresa e não outro tipo de confiança que não seja mensurável. E então, em termos formais, eu estou por isso satisfeito. Agora, é óbvio que este modelo de maior transparência, maior abertura pública, atraindo as capacidades que a nação tem. Nós não estamos mais em 1977, nós estamos em 1980, estamos em 2017, o país cresceu,
tem quadros competentes, tem competências que devem ser exploradas e trazidas para mostrar a sua competência. E, portanto, nessa perspectiva apenas formal, eu estou, digamos, muito confortado com este processo. Agora, é óbvio que um processo como este, que traz mudança de paradigma e anuncia uma nova forma de estar na gestão da coisa pública, assusta. Assusta sistemas estabelecidos, assusta pessoas confortadas ao longo de anos e que encontram nessa mudança provavelmente algo de imprevisível e eventualmente de ameaçador ao status quo e pode daí despletar polêmicas e resistências e críticas que não se fundam em argumentos objetivos, mas em outros argumentos subjetivos. Não estou surpreendido que, portanto, haja na opinião pública diversidade de reações, mas eu não escondo o meu apoio a este modelo, não escondo que devemos partir de algum ponto com alguma dor, mas se nós temos em Moçambique um bicho muito popular que é a matequenha. Se você tem a matequenha, que é um bicho que fica entre a carne e a unha, se você quer ter a matequenha, há de sair algum sangue. Mas tira a matequenha de uma vez por todas. E, portanto, não me espanta que haja sangramento no processo, não me espanta. Mas eu não escondo publicamente o meu alinhamento com esta metodologia, que me parece ser aquela que nos pode trazer mudanças de fundo na gestão. Em termos de competências nas empresas públicas. Exatamente. O Tomás não acha que, para que esta não seja uma decisão isolada, isto não devia ser regulada por lei, por exemplo, aproveitar neste momento que está em revisão a lei das empresas do setor público e ser regulado, no sentido de não só ser a EDM, mas ser o vasto parque de empresas que o Estado controla. Não, eu penso que a tendência é essa. Ainda há pouco tempo o primeiro-ministro na FACEMI reafirmou o princípio de que os gestores terão que ser vinculados a metas e a resultados. Penso que é esta a tendência e que a recente reestruturação do parque empresarial do Estado leva nesse sentido. E, portanto, a forma mais oficial e mais visível de a EDM não ser um caso isolado é ela servir de modelo e que o modelo se expanda rapidamente por todo o parque público empresarial, para que não seja apenas um caso isolado de um doutor Magala que vem de onde veio e caiu de paraquedas, como muitas críticas parecem querer entender. Penso que é dever do nosso governo mostrar de forma concreta que é esta a nossa tendência, não é um caso isolado de um gestor que veio da Lua e caiu de paraquedas, porque algumas críticas tendem a nos dar essa ideia de que, bom, este senhor estava onde esteve, chegou aqui e quer ensinar a toda a gente. Eu compreendo, assusta a mudança, sobretudo assusta pessoas estabelecidas, assusta a forma de estar que estão há 40 anos. E de repente diz-se que, olha, vamos mudar. Ninguém está pronto a mudar, se não for por vontade própria, a mudar pacificamente. Então há de haver resistência, há de haver críticas, há de haver argumentos, alguns falaciosos, como temos ouvido, mas eu não escondo que acredito que esta é a via correta. Exato. Ercílio Salama, vê da mesma janela as reformas na EDM que a Tomás Vera Amaro. É a mesma opinião? Em bom rigor, sim, eu as apoio, tendo em conta que é deste tipo de abordagem que a gestão pública necessita para que possa, a gestão do setor empresarial do Estado, para que os resultados possam ser outros, para que as empresas possam ser eficientes, para que elas próprias possam concentrar os melhores quadros que o país tem, e de forma objetiva e não subjetiva, como a miúde ocorre. O princípio público, como dizia o Tomás, na EDM parece ter já sido introduzido como princípio, não só a nível do Conselho de Administração, como também em outros níveis de diretores, chefes de gabinete, por ele. Acho que isso é uma boa notícia para o país. Muita pena que até aqui seja apenas a EDM a empreender esse tipo de ações. Por outro lado,
há algumas soluções de gestão que, desde o princípio, desde a sua chegada, o doutor Mateus Magala já as colocou à disposição da empresa. Por exemplo, durante muito tempo, um dos problemas centrais da EDM era uma elevada fatura de manutenção de viaturas, acima de tudo aquelas de afetação pessoal a vários quadros. Por aí, cerca de 1000 que estavam numa situação dessas. O que o atual PCA fez, a sua administração fez? Cortou-se essa forma de gerir a coisa, chamemos-lhe assim. Cada um que tem carro de afetação passa ele próprio a cuidar da manutenção do carro. O que a empresa faz? A empresa disponibiliza um subsídio mensal que compete a cada trabalhador que tem viatura de afetação. Fazer a sua gestão. Fazer a gestão. Isso está a criar um efeito, digamos, nas contas da empresa muito bom. Acho que isso é salutar. Por outro lado, referiu na última semana ao PCA da EDM, no 40º aniversário da criação da empresa, que de uma faturação anual de 150 milhões de dólares norte-americanos em 2014, no último exercício econômico a faturação é de cerca de 500 milhões de dólares norte-americanos. Isto é uma boa notícia, apesar de faturação não ser necessariamente em caixa de dinheiro, não se receita como tal, mas é um ponto de partida. Não se pode chegar à receita antes da faturação, num caso desse. Só espero que o engenheiro Magala, o Dr. Magala e a sua equipa estejam a ter em conta a dimensão social da EDM. Desde a sua chegada, as tarifas de energia já foram incrementadas 2 vezes. Exatamente. Será que isso está a ter efetivamente em conta os interesses de grupos sociais, digamos, marginalizados ou vulneráveis, tendo em conta os parcos rendimentos mensais a que tem direito? A empresa diz que sim, mas isso ainda não foi verificado de forma independente. Desconfio que pode ser que, em parte, haja algumas pessoas que mereciam uma certa proteção que não possam estar a ter essa proteção. Então, em bom rigor, acho que isto, as críticas ao engenheiro Magala, ao doutor Magala, parece que é doutor, não engenheiro, só surpreenderiam só surpreendem aqueles que não conhecem a economia política das mudanças no nosso país. Por exemplo, ele centralizou o processo de aprovisionamento, o vulgo concurso, procurement em inglês. Agora, o procurement de bens e serviços é feito a nível central. Todas aquelas gorduras que partiam das províncias, regiões, até chegar ao nível central, já foram cortadas. É claro, como dizia o Tomás, que o ser humano, sendo ele racional, quando deixa de ter maior ganho com menos esforço, ele próprio rebela-se, entre aspas. Então, acho que esse tipo de críticas, esse tipo de insurreições, entre aspas, só podem surpreender a quem não conhece o contexto em que operamos. Aliás, o próprio Dr. Magala, sendo um gestor com muita experiência pelo mundo, ele próprio, na análise de risco, antes de tomar essas decisões, há de ter considerado, e ele próprio nunca teve um contato direto com ele, não há de estar naturalmente surpreendido. Agora, um ponto central aqui é: será que esta é a visão do governo ou é apenas, digamos... Mas por aquilo que disse o Presidente da República na cerimônia do aniversário dos 40 anos da EDM, dava a entender que há um alinhamento. Aliás, foi o próprio Presidente da República que deu toda a força em relação aos aspectos como integridade e transparência, e até disse que este deve ser o caminho das restantes empresas controladas pelo Estado. Sim, estou a par disso, mas eu gosto muito de uma metodóloga brasileira chamada Eva Lacatos, que nos diz que a adesão imediata ao aparente pode não ser virtude intelectual, mas um crime intelectual. Para dizer que pode ser que o Dr. Magala, ele próprio, tenha feito um plano de negócios e tenha decidido ter com o chefe de Estado, com o primeiro-ministro, dizer que tenha essa ideia, pretendo avançar, tenha dito sim, avance. Mas isso não transforma aquilo que ele faz automaticamente em opção política do governo.
desconfio que pode ser que o chefe de Estado, o governo, de que ele é número um, esteja a usar a EDM como experiência piloto para dali partir de forma segura, pode ser o caso. Mas também pode ser que seja o próprio perfil do Dr. Magala, dele próprio avançar, ele próprio ter proposto. Mas o facto do chefe de Estado, do Presidente da República, ter expressado que apoia, é aquilo que deseja para todo o setor público, para todas as empresas públicas em particular, isso tudo não transforma automaticamente ainda não é suficiente. Aquilo que se faz na EDM como uma política, uma opção de política por parte do governo. Daí que eu perguntava ao Tomás se, uma vez que está em revisão a lei das empresas do setor público, se esta é uma decisão estrutural, governamental, se não faria sentido encaixar as medidas que estão a ser introduzidas na EDM dentro desta lei para que se possa regular todas as empresas controladas pelo Estado. Exatamente, para que tal não estivesse ao livre-arbítrio daquele que está na gestão naquele momento, fosse algo obrigatório, por lei, fixado por lei. Acho eu que esta é uma oportunidade a não perder, sobretudo, sublinho, se esta for uma opção política genuína do governo e não algo que está a aparecer assim quase que ao acaso, tendo em conta aquilo que eventualmente é o ensejo e o anseio do gestor de topo neste momento na EDM. Eu também acho que independentemente de vontades políticas que possam existir sobre mudança de paradigma, historicamente está provado que este modelo faliu. Este modelo de gestão que nós temos de empresas públicas faliu. Aliás, há pouco tempo o IGEP reuniu-se em reunião para analisar o comportamento do seu parque empresarial. A conclusão foi essa mesmo, de que este modelo faliu. Portanto, não vejo como não mudar de paradigma, porque este modelo realmente mostra que não é mais sustentável. As empresas públicas que nós temos, da forma como são geridas, quase todas elas, excepto menos de 1/3, são sustentáveis. Acho que é uma evidência científica, não política, de que o modelo faliu. E, portanto, ou mudamos ou vamos todos falir. Acho que não vale a pena insistir no modelo que está provado que não se mantém mais. Tem um grupo de recursos humanos excedentários, gestores que estão lá, já que o dissemos, há mais de 20 anos, alguns deles jamais puseram os pés em uma Assembleia Geral das empresas das quais são administradores não executivos, alguns deles. Conhecemos esse modelo. E, portanto, penso que não é algo que veio do nada. Há evidências históricas que este modelo que nós temos não funciona mais, não dá mais para se manter. E, portanto, penso que não depende só da vontade do governo, é uma imposição factual de que temos que mudar. Exatamente. Vamos passar para o outro tema, nomeadamente as eleições no Quênia, um tema que está a marcar a agenda africana. Esta sexta-feira, o Supremo Tribunal do Quênia anulou as eleições presidenciais de 8 de agosto, em que foi reeleito o presidente Uhuru Kenyatta e ordenou que se realizem novas eleições dentro de 60 dias. Tomás, os problemas que foram levantados neste processo eleitoral é que cerca de 1/3 dos boletins de voto tinham irregularidades, alguns estavam em brancos, outros foram assinados pela mesma pessoa, alguns vieram de mesas de voto que simplesmente não existiam, e o sistema informático da Comissão Nacional de Eleições do Quênia foi pirateado. A questão é, quais são as grandes lições que Moçambique pode tirar deste processo, especialmente pelo papel das instituições, nomeadamente o Supremo Tribunal, em anular um processo com bastantes vícios, como se notaram? Na minha opinião, este facto da anulação das eleições no Quênia pelo Tribunal Supremo de Justiça é um facto inédito na experiência democrática africana. Estamos já há 3 décadas de experiência democrática no nosso continente. Não se conhece um caso em que órgãos judiciais tenham anulado eleições presidenciais, considerando-as nulas e inválidas. Só isso em si próprio é um facto para muitos debates, para muitos estudos nas academias, na sociedade civil, nos governos, nos estados, sobre o rumo que a África está a tomar. A primeira reflexão nos indica que aqui, pelo menos formalmente, foi expressa a separação dos poderes, que é
o grande problema do nosso sistema africano, a separação efetiva dos poderes, o judicial, do executivo e do legislativo. Em que medida estes poderes se separam quando há, de facto, questões estruturais do sistema. Neste caso, pelo menos formalmente, o Tribunal Supremo do Quênia mostrou que é independente de outros poderes quaisquer e pode decidir conforme a lei e a sua consciência, neste caso, os 4 dos 6 juízes do Tribunal Supremo queniano. A segunda lição foi que, ao contrário de 2007, em que houve contestação dos resultados, contestação degenerou em violência muito acentuada, que ceifou a vida a mais de 1.200 pessoas. Desta vez, a oposição foi ao tribunal, incitou a sua queixa, o tribunal investigou, decidiu, e quer a oposição, quer o candidato vencedor se conformaram com o que o tribunal decidiu. Dizia o presidente que foi anunciado como vencedor, Uhuru Kenyatta: eu pessoalmente discordo, mas me sujeito à decisão do Tribunal Supremo. Isto é importantíssimo. Quando os participantes do processo reconhecem as instituições, ainda que discordem pessoalmente, eles reconhecem que não tenho como recorrer, vou me conformar com a ordem judicial. Me parece que isto é extraordinário, é uma lição importante. Outra lição é que o Tribunal Supremo queniano não acusa nem o partido eventualmente vencedor, nem um candidato vencedor, Uhuru Kenyatta, de terem manipulado as eleições. O Tribunal Supremo diz claramente: a comissão eleitoral ou falhou, ou se recusou, ou cometeu ilegalidade. Portanto, aponta claramente onde nasceu o mal. Quarta lição, há um debate agora sobre o que é que fazem os observadores internacionais. Exatamente. Que carimbaram o processo e se foram embora. E há muita crítica a todo o sistema de observação, mas explica-se que aquilo que nós fazemos como observadores é seguir que a votação foi ordeira, todo mundo votou, ninguém foi impedido, que os votos foram colocados na urna de forma ordeira e que houve a tabulação na mesa. Ponto final. Daí em diante, o observador não tem mais papel. Então pergunta-se: é completo? Justifica-se tanto dinheiro só para ir ver a parte superficial do processo? Porque neste momento há algum embaraço dos observadores internacionais que carimbaram um processo que afinal, no fim, declarou-se nulo e inválido. Então, para começar, só queria dar esses 4 pontos essenciais do processo. Muito bem. Ericino Salem, quais são para si as linhas de força deste processo eleitoral no Quênia, que culminou com o anulamento das eleições? Neste ponto dos observadores internacionais, especialmente a sua credibilidade, é preciso ter em conta que a União Europeia disse claramente que tudo indicava que não haviam indícios de se ter pirateado o sistema informático da Comissão Eleitoral do Quênia. Põe-se aqui em causa também o papel dos observadores internacionais, especialmente. Sim, com a sua permissão, antes de chegar aí, gostaria de fazer um pequeno enquadramento. Na verdade, Quênia tem uma Constituição da República, quanto a mim, muito avançada, tendo em conta os princípios que impregna. E este caso, esta decisão do Tribunal Supremo, agindo como última instância em termos eleitorais na última sexta-feira, vem mostrar que Quênia, para além de ter Constituição, tem uma cultura constitucional, tem constitucionalismo. É isso que muitas das vezes falta no nosso continente. Temos muitos países, o nosso incluso, Moçambique neste caso, que tem uma Constituição muito avançada ou das mais avançadas. Entretanto, a cultura constitucional é outra questão. Agora, quanto ao Quênia, a questão central tem que ver primeiro com o facto do Tribunal Supremo ter admitido a solicitação de um grupo de partidos da oposição e alguma sociedade civil, no sentido de eles terem acesso ao sistema informático. Quando o tribunal decidiu em dar-lhes as senhas,
tiveram acesso ao sistema, é claro, não de forma ampla, mas de forma limitada, mas o suficiente para que confrontassem, verificassem até que ponto o sistema era fiável ou não. Ou seja, o princípio da transparência, que é um princípio-chave no sistema eleitoral queniano, de acordo com a Constituição e a própria lei eleitoral, foi respeitado pelos juízes. Sem isso, não teria sido possível reunir prova para sustentar que a eleição se achava viciada. Dias antes, uma semana antes das eleições foram dia 8 de agosto, o chefe do sistema informático, o diretor de informática da Comissão Eleitoral Independente do Quênia foi assassinado e foi encontrado mesmo com sevícias por ele. Então logo suspeita-se que os que empreenderam aquele ato precisavam de ter acesso a senhas para efetuar estas mudanças que depois foram confirmadas. Aliás, em acedendo ao sistema informático, a oposição e alguns ativistas confirmaram que efetivamente há pessoas estranhas que tiveram acesso e fizeram a manipulação. E o sistema informático registra a hora, registra o local, toda essa informação. Entretanto, quando chega a altura do Tribunal Supremo analisar, logo a prova já estava reunida. Aliás, é bom destacar aqui um elemento, tendo em conta aquilo que é o princípio da transparência. O Tribunal Supremo de Quênia conduziu este processo de forma transparente e com cobertura dos mídias, até televisivos. A última audição, na última terça-feira, ela própria já deixava claro qual seria a decisão do Tribunal Supremo do Quênia, tendo em conta que as audições, a CNE, os representantes do Presidente da República e por aí além, foi tudo em direto e na presença de todos, e não de forma secreta. Então, com isso, a Comissão Independente do Quênia, na minha opinião, expandiu até onde foi possível essa realidade que ainda é um devir em África, de que é possível promover a credibilidade dos processos eleitorais. Aliás, o processo foi tão intenso, desde a apresentação da petição da queixa até a última sexta-feira a decisão, foi tão intenso que dos 7 juízes que compõem o Tribunal Supremo do Quênia, um deles caiu doente durante esse processo, e no momento de decisão só 6 é que estavam disponíveis. Uma juíza, que foi uma antiga deputada do partido do Uhuru Kenyatta, essa atual juíza conselheira votou contra, outros 5 juízes votaram a favor da anulação desta eleição que foi comprovadamente roubada, entre aspas, ou viciada, e por isso o resultado não era à vontade do povo ou dos eleitores quenianos. Exato, mas eu questionava a parte dos observadores internacionais e lembremos-nos recentemente Angola esteve num processo eleitoral, recusou a participação de alguns observadores, acusando-os de ter uma agenda à parte. Neste caso em concreto, fica em causa também o papel dos observadores internacionais? Em parte sim, como bem referiu o Tomás, mas a observação eleitoral tem princípios, tem códigos, tem regras. Acho eu que, entendo talvez acesso a todo o discurso dos observadores, podemos de forma segura dizer se isso é líquido ou não. Por quê? Porque os observadores, há certos termos que eles num certo momento evitam. Eleições foram livres, justas e transparentes. Geralmente, a minha pouca experiência nisto, referem que, no geral, tendo em conta os sítios a que tivemos acesso, os locais que vimos, parece que o processo mais comedida, exatamente, cuidadosa. Entretanto, não sei se é líquido referir que os observadores disseram que o processo estava isento de eventuais manipulações, mas entretanto é de considerar essa leitura de que pode ser que isto ponha em causa a credibilidade dos observadores, mas no geral os observadores só depois de um mês, 2 meses é que publicam um relatório já circunstanciado e com detalhes sobre uma observação eleitoral, não é em 24 horas que tal é feito. Sim. Eu acho que esse aspecto que colocou o Mucipo é muito importante, porque mesmo entre nós aqui, temos ouvido no fim das eleições as pessoas que se opõem aos resultados criticam os observadores.
Mas disseram que as eleições foram limpas e justas, mas afinal nós achamos que houve fraude, então essas pessoas vêm cá passear, vêm fazer turismo, comer camarão. É muito comum nós vermos isso, mesmo aqui entre nós. Sim. Mas é preciso perceber, efetivamente, em que consiste a observação eleitoral. Sim. Em que consiste? Ele, como o termo diz, é observação. Não é escrutínio, não é monitoria, até ao apuramento final, neste caso, do sistema eletrônico. E, portanto, se algo se pode imputar a observadores em como o que reportaram não corresponde à realidade, é preciso também por isso de forma relativizada, porque o observador não foi até a altura em que os boletins de voto foram colocados no sistema eletrônico, que é aí onde, neste caso, ocorreu a fraude, se vamos dar crédito a isso. Portanto, é uma fase posterior à observação externa, é uma fase que está já na parte operacional da Comissão Eleitoral, que o observador internacional não tem acesso a essa parte. Até porque, dizia bem o Ercílio, é bom ficar atento aos comunicados, como é que dizem. Há uma palavra que nem sempre aparece, a palavra credíveis. Diz-se, tiveram lisura, foram transparentes, mas raramente se diz a palavra foram credíveis, porque essa é a palavra que, digamos, vincula finalmente o resultado. Então, não vale a pena correr logo a criticar os observadores se não conhecemos bem até onde eles vão. Exato. Dentro de referência, digamos dentro do processo. É claro que hoje, no Quênia, vi o Carter Center, a Commonwealth, a União Europeia estão a jubrar sem explicações na internet, dizer que não é bem assim, então ser mal vistos, porque realmente estão agora a ser atacados fortemente por aqueles que acham que eles foram lá passear e comer camarão, como se diz. Mas realmente precisa ver os termos de referência que eles têm. Agora, voltando ainda ao caso do Quênia, outra questão que nós temos que ter em conta é que este é um processo, como dizia bem o Ercílio, que amadureceu ao longo de anos e anos e anos. É bom também não ler de forma superficial. O Quênia teve um processo longo, histórico. Lembremos em 2007, houve eleições também controversas, que desembocaram em muita violência. No fim do processo, o ganhador e o perdedor foram juntos e fizeram um processo de revisão profunda de toda a estrutura do Estado queniano, incluindo a lei fundamental. E todos os erros dos processos anteriores foram identificados e, portanto, foi mais ou menos natural que, quando a oposição requeriu acesso ao sistema informático, como isso já foi tema em 2007, pareceu natural que isso evoluísse. Então, é um processo de evolução paulatina, em que hoje o Quênia chegou, não foi de um dia para o outro, não é porque esses juízes são pessoas muito bem inspiradas, não. É um processo histórico profundo que o país levou, ainda bem que chegou onde chegou, mas é bom compreender toda a história do Quênia, que é uma história longa de eleições. O opositor, o Raila Odinga, concorre agora pela 4ª vez consecutiva e sempre protestou contra os resultados, mas nunca teve os ouvidos que agora teve do Tribunal Supremo. Então é um processo histórico complexo que nos dá lições, mas não podemos dizer assim, estão a ver o Quênia de forma leve. É bom ver o que o processo levou até chegar ao ponto em que chegou. Aliás, Salem, quanto a essa dimensão histórica, política e até constitucional, acho que alguns pontos centrais da dimensão histórica, começo pela dimensão histórica. Antes mesmo de 2007, aquela conturbada eleição, como bem disse Tomás, em 2002, Quênia foi a eleições, nas quais Daniel Arap Moi perdeu para Mwai Kibaki. Antes do anúncio de resultados, um grupo de generais escreve isto, a senhora Michelle Arong, autora do livro It's Our Time to Eat, em torno do qual Tomás Vera Amaro até escreveu um artigo que foi publicado pelo Savana. Um grupo de generais foi ter com Daniel Arap Moi e eu disse assim, senhor presidente, o resultado não é bom. Entretanto, fica tranquilo, nós vamos controlar, vamos mudar tudo para que o senhor presidente continue no poder. Arap Moi disse que não, a vontade do povo, a verdade eleitoral deve ser respeitada.
e Mwai Kibaki torna-se presidente assim, de forma pacífica. Não é o caso da África do Sul ou de Moçambique, que é mudança, mas dentro do mesmo partido. Era de um partido para o outro, era a oposição a ganhar a eleição. Este é um ponto central. Por outro lado, em termos constitucionais, os juízes do Tribunal Supremo do Quênia, agindo em questões eleitorais, aquilo que o nosso Conselho Constitucional aqui faz, que materialmente também é um tribunal, tem um conjunto de garantias que os juízes do Conselho Constitucional em Moçambique não têm, nos termos da Constituição do Quênia. Por exemplo, o presidente e o vice-presidente, primeiro, são indicados pela Judicial Commission, National Judicial Commission, que é o equivalente em Moçambique ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, ou seja, pelos seus pares. Os pares. Antes de irem ao Parlamento, aliás, antes de irem ao PR, para um mero formalismo, tem que ser confirmados pelo Parlamento. O presidente só cumpre um formalismo. Dois, os demais juízes e conselheiros, 5 neste caso, com o presidente e o vice para totalizarem 7. Os demais 5 são propostos, são recomendados pelos seus pares, pelo equivalente ao Conselho Superior da Magistratura Judicial. O presidente, está na Constituição isso, tem a obrigação de obedecer à recomendação. Não pode achá-la uma mera recomendação e agir de outra forma. Por outro lado, o presidente do Tribunal Supremo do Quênia, ele só pode exercer o mandato uma única vez e por um limite máximo de 10 anos. Em nenhum momento ele está a gerir um segundo mandato. Ele sabe que só tem um mandato, limite máximo é 2 anos, é 10 anos, são 10 anos. Por outro lado, quando termina o mandato, tem garantia a partir da Constituição de que, querendo, vai continuar juiz conselheiro, sem perder nenhuma regalia, sem perder nenhuma benesse. Ok? Só se o termo dos 10 anos máximo de mandato coincidir com a idade de reforma, aí é que passa a reforma, mas mesmo estando na reforma, mantém todo tipo de benesse. Mas, entretanto, cá entre nós, por exemplo, o presidente do Conselho Constitucional, neste caso é o Dr. Hermenegildo Gamito, que eu respeito muito, ele, por exemplo, tem um mandato de 5 anos como presidente do Conselho Constitucional. E esse mandato pode ser renovado. Por exemplo, era presidente o Dr. Hermenegildo Gamito do Conselho Constitucional quando o presidente Filipe Nyusi foi eleito. Foi Hermenegildo Gamito que dirigiu a cerimônia de investidura, nos termos da Constituição, do presidente Nyusi. Terminou o mandato dele. Foi o presidente Nyusi a confirmar que Gamito continua como presidente do Tribunal Supremo. É lógico que há um processo, na minha opinião, quase de fachada que passa pelo Parlamento, mas não tem necessárias garantias que era suposto que tivesse o processo. Entretanto, para dizer o quê? Para dizer que os juízes do Quênia, do Tribunal Supremo de Quênia, têm um conjunto de garantias, estão blindados, o sistema está blindado, está imune à interferência, de tal sorte que eles sabem que nada vai lhes acontecer por estarem a tomar aquela decisão. Aliás, a Constituição de Quênia tem uma coisa que é interessante também. Ela, no preâmbulo, começa e termina com uma menção a Deus, apesar de referir a Constituição que Quênia é um Estado laico. É importante quando os juízes dizem que acima da Constituição só Deus e mais ninguém. Mas aqui no nosso país, são abundantes exemplos. A miúde, temos pessoas, temos partidos políticos acima da Constituição. Isto é inaceitável. Exato. Tomás Vera Amaro, até para passarmos deste tema, partilha desta ideia de que falta dar garantias aos nossos juízes para que possam reforçar a sua liberdade de atuação. Não, eu não tenho. Eu alinho com muitos observadores, incluindo o que dizia o Iricino. Há muitos estudos sobre a independência do judicial moçambicano, a sua relativa independência. A independência não é só na base da lei da consciência. A independência tem muitos ingredientes, nomeadamente, como dizia o Iricino, a forma de designação. A forma de designação é aonde parte ou não parte a independência. Porque é uma questão humana. Se você me designou, eu tenho a obrigação moral, pelo menos, de estar sensível à sua opinião. Porque se me designou é porque confio em mim. E, portanto, é natural. E aí a independência há de ser sempre relativa. Neste caso, se a designação é feita por meio dos pares,
e não de qualquer outro órgão de soberania, há uma probabilidade de uma maior independência do órgão entre os pares, e os pares hão de ter um critério objetivo de que aqui entre nós os três você é o melhor e vai você como presidente. Portanto, há um critério objetivo que não é político. Isso é muito importante. E, portanto, eu ensino. A origem da independência tem que ter também esse elemento. Mas também tem outro elemento, no nosso caso, por exemplo, autonomia financeira do órgão judicial. O Tribunal Supremo tem que pedir do 10º já ao governo. Isso manieta, sem dúvida, a independência do Tribunal Supremo também, porque se pede do 10º, tem que dizer para que fim os quer aplicar. Ao dizer isso, está a expor a sua independência. Então, há muitos elementos, diz, e eu concordo, que a nossa Constituição atribui poderes demasiados ao Presidente da República. Um dos poderes é mesmo esse, de ele nomear os cargos mais altos do Judiciário. Aliás, talvez para terminar, 3 ou 4 recomendações que eu deixaria a quem de direito aqui no nosso país. Aparentemente, ou até talvez já sem tempo, iremos a uma revisão constitucional. Acho eu que devemos tomar isso como oportunidade para empreender reformas, até na forma como os juízes, conselheiros, acima de tudo do Conselho Constitucional, são indicados. Até porque em Moçambique as eleições têm servido como fonte de conflitos, infelizmente. Aliás, no último ensaio da revisão constitucional, o próprio Conselho Constitucional, ele próprio disse que o mandato deve ser revisto. No lugar de 5 anos, talvez 9 ou 12 anos de um único mandato. Isso é prova evidente de que os próprios juízes e conselheiros têm noção de que operam num contexto um pouco problemático. E os próprios partidos políticos, quer a Frelimo, quer a Renamo, devem olhar para questões eleitorais de forma muito séria, preparando-se em termos de equipas jurídicas de forma tempestiva, em tempo útil, formando o seu pessoal a trabalhar em eleições e, chegado o momento da votação de anúncios de resultados pela Comissão Nacional de Eleições, devem estar preparados em termos técnicos jurídicos, para a partir dali irem aos tribunais de forma muito profunda e segura. E tempestiva. E tempestiva, não apenas como um formalismo para dizer que até os tribunais não nos ouvem. Então, acho eu que a experiência do Quênia serve de lição para todos, incluindo, já agora, para instâncias como o Conselho Superior de Comunicação Social, para o Gabinete de Informação, para os proprietários dos mídias privados, para aqueles que decidem, os juízes, sobre se uma audiência deve ser pública ou não, para que a liberdade de expressão, para que a liberdade de imprensa possa ser permitida até nos tribunais. O caso queniano, conforme referi, na última terça-feira, na última audição das partes interessadas, antes do anúncio do resultado na última sexta-feira, já era óbvio para qualquer um que estivesse a acompanhar o processo qual seria a decisão, porque tudo foi feito em portas abertas, na presença dos mídias, a transmitirem em direto, a ouvirem as perguntas, a ouvirem as respostas. Então, o contrário não era expectável para quem acompanhou aquilo. Então, é uma lição também para os próprios mídias, acima de tudo os públicos, mas sem descurar os demais. Exatamente. Passemos para os outros temas, tendo em conta que ficamos com muito pouco tempo e vou pedir para serem sucintos nas vossas observações. Passamos para o tema da polêmica sobre os vidros fumados nas viaturas. Aqui há uma guerra aberta entre a Ordem dos Advogados e a Polícia da República de Moçambique. A Polícia tem um entendimento, a Ordem dos Advogados tem outros, mas outras forças vivas da sociedade também têm outro entendimento. Mas, Vera Amaro, mais do que discutir quem tem razão, a questão é como é que se gera uma situação destas em que um pilar, um elemento-chave da administração da justiça tem um entendimento controverso sobre uma lei que ela própria tende a fazer cumprir? Eu penso que esta polêmica realmente cria confusão na sociedade. Não era expectável que isso acontecesse. Parece que haver uma interpretação diferenciada dos mesmos dispositivos legais. A interpretação, é verdade que a lei tem que ser interpretada. A lei não fala por si própria. Mas as interpretações são feitas de acordo com os objetivos que se pretendem. O objetivo que diz pretender a polícia de Moçambique é que combater o crime. E, portanto, nessa perspectiva, vidros fumados seriam um obstáculo à vistoria, ao trabalho da polícia. A pergunta será mesmo vidro fumado
o que provoca crime? Será mesmo o vidro fumado que impede que a polícia seja efetiva no combate ao crime? O que é que, na verdade, o vidro fumado impede a polícia? O artigo que a polícia refere que não pode haver instrumentos que identifiquem objetos de vigilância ou que os bloqueiem. Será que o vidro fumado bloqueia ou impede que a polícia faça a vistoria? Então, tudo isso a mim me cria muita confusão. Ou seja, de algum modo, a forma que me parece muito reiterada pela polícia de se concentrar no vidro fumado, parece que haver uma procura de um objeto para justificar a falha no combate ao crime. E eu, com todo o respeito, como porta-voz da PRM, que é a pessoa que eu admiro muito, eu acho que houve um exagero da linguagem da parte dela. Usou uma linguagem muito jocosa, dizendo que o crime não se combate com fatos nos escritórios, com gravatas. Penso que era escusado. São instituições públicas, devem se conter na linguagem e tratar os assuntos com conteúdo e não nas formas jocosas como foi o caso. Então acho que ali a nossa polícia podia ter muito bem atraído simpatia pública. Quem é que não quer o crime ser combatido? Todos nós queremos, não é por aí, entretanto. Então, e depois, esta polêmica surge a seguir a polêmica sobre se a Polícia Municipal faz ou não faz fiscalização dos... Exato. Então, até que o edil de Maputo já veio a público tentar travar a polêmica. Não, no fim do dia, perguntamos-nos, as instituições públicas interpretam a lei como? Não estão a pôr areia na população, não estão a criar confusão, em vez de esclarecer. É assim que se faz mesmo. Quer dizer, como é que o cidadão fica perante instituições públicas que têm interpretações tão desfasadas que mais confundem do que esclarecem? Ao fim do dia, a impressão pode ser errada, mas fica a impressão de que parece que todo mundo encontrou no veículo o local para extorquir o cidadão, para incomodar o cidadão. A impressão que fica é essa. E eu penso que não, tem que haver mais coordenação, mais ponderação sobre o risco de transmitir uma ideia errada do fim que se pretende. Em resumo, eu até agora não percebi bem o que é que está realmente em causa, mas a ideia que ficou no público é de que parece que todas as forças de segurança pública encontraram no carro uma fonte para interferir com o cidadão, para andar atrás do cidadão, ou por uma razão ou por outra. Então, não me parece que é uma boa imagem que ficou, independentemente da interpretação que se faz da lei. Muito bem. Salema, Tudo. Percebeu o que está em causa, ou isto ainda continua a fazer alguma confusão? Bem, eu devo confessar que percebi, acima de tudo, pela contribuição que a própria Ordem dos Advogados fez através do seu comunicado, que é de extrema relevância pública, porque vem dar um olhar técnico especializado quanto àquilo que é a interpretação da lei, que a Ordem conclui que, em bom rigor, a polícia está a incorrer em ilegalidades com aquilo que faz. Porque um carro com vidros fumados ou escuros, como quisermos, não será, à luz da lei, um carro cujas características foram alteradas. As características dos carros se acham dispostas em lei, um decreto de 1954 que ainda está em vigor, porque quando foi da independência, o nosso legislador constituinte estabeleceu que aquelas leis que não fossem revogadas expressamente iam continuar a vigorar, é o caso dessa lei e tantas outras. Entretanto, depois, por imperativos legais, as características de cada carro são incorporadas nos seus respectivos livretes. Em nenhum momento já se viu um livrete que contenha a cor dos vidros. Então, logo, a polícia está a atentar contra aquilo que são os valores e princípios do Estado de Direito Democrático. Rapidamente deveria conformar-se com aquilo que é a lei, porque não pode ser a própria polícia a promover a insegurança e a incerteza jurídica. Eu, particularmente,
estou preocupado com o facto de, uma vez mais, a polícia estar à luz do dia a manifestar a sua prontidão em continuar a desrespeitar a lei. Já vimos no passado o próprio comandante-geral da polícia, na altura o Sr. Jorge Callau, ele próprio a fazer algo análogo noutra situação. Isto é simplesmente preocupante e deve nos envergonhar como Estado. Muito bem, vamos passar para o nosso último tema, nomeadamente a UP, que retomou o curso de Medicina na sua Faculdade de Ciências de Saúde, na Machixe, em Inhambane, mas é uma retoma apenas para os alunos atualmente em formação. Uma das opções que foi encontrada é que as aulas práticas serão feitas no Hospital Central de Quelimane. A UP toma esta decisão depois de um processo de pensamento e reorganização em relação a algumas estratégias da universidade. Mas, Vera Amaro, o que isto significa para si? Isto não significa que esta decisão falhou logo no princípio? Eu penso que a lição final que nos é aqui transmitida é de que pode não ter havido cuidado suficiente para se abrir curso de Ciência de Saúde na Machixe, onde não há, como a lei exige, hospital central. E, portanto, agora a UP encontrou uma saída para preencher uma lacuna que não devia nunca ter ignorado desde o início. Por outro lado, também nos pode exprimir que, e aí podemos começar a perceber bem os resultados que saem quando a Ordem dos Médicos faz as provas de acesso à carteira, em que aqui falamos de que há muito médico licenciado que, quando depois é submetido à Ordem dos Médicos, não consegue ter a aprovação. Porque realmente há lacunas. Já falamos aqui, este é um curso muito especial, que trata da nossa saúde e, portanto, é natural que, quando sobe uma faculdade de medicina, todos os passos e exigências estejam acautelados atempadamente. Porque imagina agora a frustração, o desencontro dos estudantes de medicina que estavam no Machixe, ou tem que ir para Quelimane, tem que ir para outro sítio qualquer. Me parece que é algo que podia muito bem ter sido evitado, não foi evitado, mas ainda bem que agora há uma correção, porque quando alguém, como dizia aqui o Orsino outro dia, se eu vou perante o médico, eu estou ali vulnerável, estou nas mãos dele, ele é que sabe o que é que eu tenho, e portanto, se ele mal me pode diagnosticar, eu estou nas mãos dele. Então, é uma chamada de atenção em como realmente a massificação do ensino superior deve ser feita porque beneficia o país, mas não pode ser feita sonegando princípios mínimos de qualidade, como é o caso. Neste caso, então, os estudantes têm que ir a Quelimane. Imagino questões logísticas, já que eu não tenha família em Quelimane, eventualmente. Quer dizer, eu não imagino o que isso quer dizer na prática, na vida de um estudante que está na Machixe, tem que ir para Quelimane. Até porque não ficou claro se é a UP que vai assumir esses custos logísticos da ainda que esteja, sempre é um contratempo. Não está falando um plano do estudante ir para uma outra província, bem longe da província onde ele iniciou o curso. Então, é mais uma vez uma chamada de atenção em como realmente temos que massificar, mas massificar com qualidade. Salame, massificar com qualidade, e outro ponto que Tomás Vera Amaro levanta, acha que esta situação de facto podia ter sido evitada? Acho que sim, acho que podia ter sido evitada e, para não ser repetitivo, eu convidaria a própria reitoria da Universidade Pedagógica, o Conselho Universitário, o Conselho Académico, todos os órgãos relevantes, a repensarem seriamente se esta de ter sido uma decisão acertada. É bom que a UP tenha feito uma autocrítica ao entender que mesmo não poderia manter as coisas como estavam, mas já queria avaliar se efetivamente vale a pena continuar com o curso ou não, seja em Quelimane ou qualquer outro sítio. Há uma questão central aqui, que é o interesse dos estudantes, que pela cultura universitária, pelo próprio interesse público, é bom que eles terminem os cursos. Isso deve ser salvaguardado. Não se pode cortar um curso a meio e ficar-se por aí. Não. Mas será que uma negociação muito séria com a Universidade Eduardo Mondlane, para que aqueles estudantes fossem transferidos para Maputo, não seria a melhor opção? Primeiro, a UEM já tem tradição em termos de formação de médicos, antes mesmo da independência.
Em Quilimane será uma nova experiência. O hospital também é novo. Não sei se há de ter os equipamentos que o Hospital Central tem. Esse é um ponto. Os especialistas que existem também no Hospital Central, aqui em Maputo. Por outro lado, mesmo na dimensão de custos, pode ser que muitos daqueles concidadãos que estão a frequentar o curso de medicina na UP sejam oriundos de famílias modestas. Maputo é menos distante que Quilimane, a partir da Machis. Então, acho eu que tudo isto deveria ser ponderado. Eu convido a UP a reavaliar a sua decisão e a ver se não é possível outro tipo de solução. E olhando para frente, cortar em absoluto o curso de medicina e concentrar-se naquilo que é a sua vocação, missão, que é a formação de docentes. E fazê-lo bem, é isso que queremos, é nisso que há de residir o futuro do país. Um país sério precisa ter professores bem formados e a UP, antigo Instituto Superior Pedagógico, existe para isso e não para formar médicos, com toda a franqueza. Muito obrigado, Salema. Muito obrigado, Tomás Vera Amaro. Caro telespectador, o Pontos de Vista fica por aqui. Até uma próxima oportunidade.